Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Maratona de Dia das Mães da Mônica Artes. Eu me chamo Ariadne Martins, sou do Mimos Dari Atelier, minha especialidade é o feltro e hoje eu vou ensinar para vocês uma peça muito fofa, especialmente para as mamães de pet, ó. A peça aqui é Mãe de Dog, tá? Foi feita com muito amor, com muito carinho. Tá? Eu me inspirei aqui no meu cachorrinho, no Bruce, tá? Eu também sou mãe de pet, então eu espero que vocês gostem, tá? Assistam até o final nossa videoaula, tá? Não deixe de anotar as referências dos resinados que nós utilizaremos para vocês participarem do sorteio, tá? Os dados, todas as informações e regras para participação desse sorteio estão aqui na descrição desse vídeo, tá? O formulário também, bem como os moldes dessa fofura, tá? E também o link do meu Instagram para vocês conhecerem melhor o meu trabalho, certo? Então vamos dar início à confecção dessa fofura? Vamos então dar início a mais uma aula da Maratona de Dia das Mães da Mônica Artes. Aqui nós já temos todas as peças recortadas conforme a descrição que está nos moldes. Os moldes você encontra o link na descrição desse vídeo, tá? Então, como vocês podem ver, já temos os recortes tanto em feltro como também no forrobel, que é o recheio do nosso cachorrinho, tá? Então, nós vamos iniciar a montagem, certo? Eu vou começar então pegando a parte da frente do cachorrinho que foi recortado no bege palha, tá? Que é apenas a silhueta dele. Nós vamos então compor todas as partes que vão deixá-lo com o rostinho e todos os detalhes à mostra, tá? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos então utilizar a cola de silicone fria e vamos pegar cada uma dessas peças e fazer uma prévia fixação delas, tá? Com algumas gotas, sem colocar muito na beirada da peça, pois nós iremos casear e também fazer um ponto de aplicação. Então, nós colocamos a cola dessa maneira, centralizada na peça, certo? E aí, nós vamos encaixar desta maneira. Note que as pontinhas aqui da parte branca, elas vão de encontro certinho logo ao final das orelhinhas. E aí, nós vamos ajustar aqui nas perninhas, desta maneira, para que fique, então, esse sombreadinho em branco na parte da frente aqui do roxinho e do pescocinho do cachorrinho. Essa partezinha branca menor, ela é da patinha traseira. Então, nós vamos também passar a cola de silicone, da mesma maneira que fizemos. Dessa maneira aqui. E vamos encaixar, ó. Também encaixa perfeitamente, tá? Dessa maneira aqui na perninha do cachorrinho. Vamos colar as orelhinhas, tá? Lá nos moldes tem 2 moldes de orelhinha, tá? Um se refere à orelha direita e outro à esquerda, tá? Daí prestem atenção com relação a isso também na hora do corte. Vamos fazer da mesma forma, passando a cola de forma centralizada, pois nós iremos fazer os pontos de aplicação. E a gente aqui traça uma linha imaginária de uma ponta a outra da base da orelha na parte do bege e então encaixamos esse detalhe em branco da orelhinha. Fazemos isso também no outro lado. E fixamos desta maneira, certo? Já dá pra ver o nosso cachorrinho se formando. Esse detalhezinho da manchinha no caramelo Havaí, nós também vamos passar cola. E nós vamos encaixar logo abaixo do detalhe em branco da orelhinha do lado esquerdo, desta forma aqui, ó, ela se encaixa perfeitamente. Certo? Que nosso cachorrinho tem um detalhezinho, uma manchinha nos olhinhos, certo? Então, aqui nós já fizemos essas prévias fixações, vamos aguardar um pouquinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui na coleirinha dele. Eu vou passar a cola centralizado
só para dar uma seguradinha mesmo nas duas partes, pois nós iremos casear também a coleirinha. Agora, vamos dar início à costura, então, dessas peças, tá? Vou iniciar pelo cachorrinho, utilizando, então, a linha branca, que eu utilizo linha de costura comum, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar com o ponto atrás, fazendo todo esse tracejado aqui, ó, todo esse entorno, que é onde nós iremos posteriormente fazer a marcação dos olhinhos e do narizinho do nosso cachorrinho, tá? Então, a gente vai fazer esse pontinho dessa forma. Bem tranquilo, tá? Por isso que nós estamos trabalhando somente com a face da frente da peça, tá? Porque a gente ainda tá fazendo as aplicações dos detalhes do cachorrinho. Depois é que nós vamos, então, para o fechamento da peça, onde já será feito com o enchimento junto, que é o forrobel, tá? Notem que é bem tranquilo, ó, o ponto vai lá na frente, avança e volta, no mesmo ponto inicial. E assim a gente vai fazendo até o final. Chegando nesse ponto aqui, nós arrematamos a linha, tá? Dessa forma aqui, ó. Fazemos o argolinha, entramos 2 vezes e arrematamos. Esse mesmo ponto que nós fizemos aqui, então, nós vamos fazer em todo o entorno dos 2 detalhes da orelhinha no branco. Vamos fazer também nesta parte e nessa aqui e nessa, tá? Assim como também a da patinha traseira. Então, aqui nós já fizemos, então, todo o ponto de aplicação nas partes em branco, né? Aquelas que tem contato, então, com o feltro bege, tá? Essas partes que vão ser caseadas a gente não faz, tá bom? Essas aqui, ó, certo? E agora nós vamos fazer nesse detalhezinho aqui, que é a manchinha do olho do nosso cachorrinho, tá? Nesse pedacinho, então, nós vamos utilizar a linha na cor, né? Que no caso é o caramelo Havaí, certo? Da mesma forma que fizemos anteriormente. Nesse ponto de aplicação, caso vocês optem, podem estar utilizando também o ponto palito ou o caseado de aplicação. Aqui eu estou utilizando o ponto atrás, mas é apenas uma sugestão. Enquanto eu faço aqui o nosso ponto atrás, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal de aulas da Monique Artes, tá? Todas as descrições aqui dos materiais que eu estou utilizando, bem como o link com o molde, estão na descrição desse vídeo. As regras para participar do sorteio também, todas elas vocês encontram aqui na descrição do vídeo. E também o arroba do meu Instagram, para que vocês possam conhecer melhor o meu trabalho, tá? Então, vamos continuar aqui com o nosso pontinho. Se vocês notarem, ó, que não ficou muito bom como aconteceu aqui comigo, ó, é só vocês retrocederem, ó. Não tem problema algum em errar, gente. Nós sempre podemos refazer, ó. Bem facinho de desmanchar dessa forma, ó. Desmanchem quando necessário, o tanto que for o suficiente para que vocês retomem. Então, aqui no caso acabou ficando um pouco bagunçadinho, né? Como é o ponto palito, a gente precisa que eles sejam sempre retinhos e com uma mesma distância. Como eu tô gravando aqui, então às vezes pode acabar acontecendo isso, ó. Agora sim nós conseguimos deixá-los com harmonia.
Essa parte da manchinha, ela é toda assimétrica, tá? Conforme vocês podem ver nos moldes. Então, a gente vai seguindo toda essas diferenças também no ponto, tá? Pra ficar bem bonitinho. E aqui a gente já finalizou, então, o ponto atrás do detalhezinho dos olhos do nosso cachorrinho, tá? Arremato, então, um pontinho na parte de trás, dessa forma. Corto a linha. E estamos com essa etapa concluída do nosso trabalho, certo? Nesse ponto aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, então, o que tem lá no molde, que é o gabarito do rostinho do nosso cachorrinho, tá? Aqui o que eu fiz, eu peguei e fiz perfurações com uma agulha mais grossa em todo o tracejado, ó, dessa forma. E agora, com o auxílio da caneta apagável, eu vou transferir isso aqui pro cachorrinho. Então, eu pego e centralizo bem certinho, ó, dessa forma. E venho fazendo pequenos pontinhos com o auxílio da caneta, tá? Que é onde nós iremos bordar também com ponto atrás. Essa parte será bordada e essa parte aqui, onde são os olhos, vai servir apenas como gabarito na hora da colagem dos mesmos, tá? Eu já vou fazer de imediato, assim já fica tudo marcadinho, certo? Então, esse é o nosso gabarito, já transferido, todo certinho. Para bordar, então, essa boquinha do nosso cachorrinho, eu estarei utilizando a linha de pesponto preta, tá? Mas vocês podem estar utilizando linha de costura comum na cor preta, com 4 pernas, que vai ficar com o mesmo acabamento, tá? Como que eu faço? Da mesma forma como fizemos os trabalhos anteriores, tá? Como é linha preta num feltro claro de contraste, gente, tenham bastante cautela na hora de confeccionar essa parte para que fique bem bonitinho, tá? Cuidando mesmo para que haja um encontro na linha quando vocês fizerem o retorno dessa forma aqui, ó, tá? Para que não haja nenhuma falha no bordadinho e acaba comprometendo o resultado da sua peça, certo? Olha que bonitinho que vai ficando, ó. Vai ficando bem certinho. Vocês podem estar utilizando o próprio tracejado feito com a caneta para estar entrando com a agulha, ó, como eu estou fazendo aqui. Faço esse passo antes de fechar a peça, porque assim o avesso fica perfeito, né? Muito embora nós vamos fazer a colagem dessa peça no bastidor, ainda assim nós teremos um avesso perfeito. Finalizamos então esse último pontinho, a marcação da boquinha do nosso cachorrinho. Vou arrematar então essa linha aqui atrás. Embora sejam feltros claros, como são 2 camadas, não há transparência. Ainda assim, a gente preza por um avesso perfeito, certo? Tá aqui, então, certinho as marcações. Agora, nesse momento, a gente vai ajustando, ó, dessa forma, caso seja necessário, certo? Com o auxílio do bico da cola quente, da pistola de cola quente, eu vou fazer, então, a retirada dessas marcações na caneta, tá? Então, eu limpo bem a pontinha dessa pistola e venho delicadamente tirando as marcações da caneta, certo? A dos olhos eu não vou retirar, pois ainda nós iremos utilizá-las, correto? Nesse passo aqui, então, nós vamos agora fazer a colocação, então, do recheio, tá? Aqui nós cortamos, então, 2 vezes
no forrobel, cortando, né, refilando 3 milímetros menor do que o molde, tá? Essa descrição vai estar lá para vocês também. Por quê? Para que se encaixe perfeitamente dentro da peça e assim não nos dificulte o caseado, tá? Então, vou fazer primeiramente a união dessas duas partes no forrobel, tá? Caso vocês não encontrem o forrobel, pode estar utilizando também a manta R1 ou a R2. Ou até mesmo o EVA mais grosso também, que existe à venda em alguns lugares, né? Aqui na minha cidade eu não encontro desse EVA, mas pode ser utilizado também. Tá? Então, ó, faço essa colagem, né? Das duas partes no forrobel, desta forma aqui. Unindo bem certinho. Antes, então, de fazer a colagem na parte de trás do cachorrinho. Essa aqui é a parte de trás, então na parte do avesso dela é que eu vou aplicar a cola. Forma aqui, ó. Lembrando da mesma regra que nós já seguimos anteriormente, né? Não passar cola muito rente à beirada da peça, pois nós iremos casear. Dessa forma aqui a gente vai ter um resultado bem bacana. No rabinho também, ó. Com bastante cuidado porque ele é bem fininho. Certo? Aqui. Agora nós vamos encaixar então essa parte em forrobel, tá? Dessa forma aqui, e a gente já vai vendo se precisa refilar alguma coisa, tá? Essa aqui é a hora, então, da gente realmente analisar se vai precisar refilar mais um pouco esse forrobel. Aqui no caso, tá tudo certo, é só casear mesmo depois de colocar a parte de cima, tá? Então, agora eu vou aplicar mais uma vez a cola, né? Agora nessa parte de cima aqui do forrobel, para que eu coloque, então, a parte frontal do nosso cachorrinho. Mesma maneira que fizemos anteriormente, ó. Só mesmo para estar segurando as partes e assim nos facilitar na hora de fazer o caseado. Certo? Aí nessa hora a gente vai ajustando o que precisa ser ajustado, ó. Bem certinho. Vejam que tá bem certinho tudo, ó. E agora é só mesmo iniciar o caseado. Para esse passo, então, nós vamos utilizar também uma linha na cor do feltro, tá? No caso do feltro bege. E nós vamos observar o seguinte, que em alguns intervalos, ó, nós teremos de trocar a cor da linha, ó. Que nós vamos, então, fazer com a linha branca. Então, eu vou iniciar por esse ponto aqui, onde a linha é no bege. E a gente vai seguir, né, como fazendo todo o entorno e fazendo as trocas conforme for necessário. Então, eu inicio aqui o caseado com essa argolinha, certo? Entro 2 vezes nessa argolinha com a agulha, puxo bem. Repito esse passo no mesmo lugar, para que fique bem presinho mesmo esse meu pontinho, tá? Notem que eu já entro com a agulha direto dentro da laçada. E inicio, então, o meu caseado. Cada um tem o seu jeitinho de fazer o caseado, tá? Eu entro por cima com a agulha e já saio dentro da laçada desta forma, tá? Gosto da linha mais longa, há quem prefira a linha mais curta, mas isso é do critério de cada um. Ela enrosca um pouquinho, enrosca, mas eu prefiro ainda assim.
Aqui nossa linha já está curtinha, então eu vou fazer o arremate dela, ó, em cima do último ponto que nós fizemos. Então a gente repete esse ponto mais uma vez, tá? Na parte de trás, ó, a gente entra com a agulha e sai com ela em qualquer lugar, desta forma. E arrematamos o excesso da linha que fica aqui atrás, certo? Vou colocar novamente a linha aqui, ó. Faço um nozinho dessa forma, ó, dando várias voltinhas, entrando, ó. Aí eu venho com a tesoura novamente e corto o excesso dessa linha aqui. Aí eu entro novamente no mesmo ponto onde nós finalizamos, na parte de trás, bem no buraquinho certinho, desta forma. Arrumar aqui minha linha. E eu entro bem aqui, ó, essa laçadinha aqui que tem entre essas duas últimas perninhas. E assim eu continuo meu caseado como se nada tivesse ocorrido, ó. Então fica imperceptível a troca da linha. Chegando nesse ponto aqui, nós vamos fazer então a alteração de cor pela última vez. Ó, arrematando. Entrando então na parte de trás e saindo em qualquer lugar. Nós vamos então finalizar esse último pedacinho com o feltro branco. Esse aqui, para a conclusão da nossa peça. Como ensinado então anteriormente na mudança de linha, é o mesmo procedimento. Nós inserimos aqui, ó, nesse ponto, na parte de trás, escondemos um nozinho lá dentro, viramos a peça para frente e no ponto onde foi feito essas duas linhas aqui, ó, as duas perninhas, melhor dizendo, nós passamos entre meio elas e damos continuidade no caseado normalmente, e assim fica imperceptível nossa troca de linha, assim como quando nós alteramos pela finalização da linha. Nós vamos então fazendo o caseadinho, ó, e já encaminhando para o final do fechamento, né, dessa peça, né, que já é caseada cheia com 2 camadas de forrobel, que vocês podem substituir por manta R1 ou R2, ou também por EVA mais grosso. E finalizamos então essa parte, ó, certo? Vou dar mais um pontinho aqui de reforço.
Entramos aqui, como nós já fizemos anteriormente, e saímos em qualquer lugar. Cortamos a linha. Então, a parte da costura da nossa peça aqui, do nosso cachorrinho, ela está concluída, tá? Agora, nós vamos passar para o caseado na coleirinha dele, que nós passamos, então, a cola de silicone. E agora, nós vamos com a mesma cor de linha, né? Utilizando a mesma cor de linha do feltro. Nós vamos fazer um caseado simples, tá? De uma ponta a outra, escondendo aqui o nozinho, ó, dessa forma, sem segredos, ó. É só um caseadinho simples mesmo. Finalizamos, então, o caseado da coleirinha do nosso cachorrinho. Arrematamos, ó, da mesma forma como já fizemos anteriormente. E notem como ela ficou estruturadinha devido à cola, ó. Ficou durinha, como se fosse uma coleirinha mesmo, tá? Nós vamos encaixar aqui no pescocinho do nosso cachorrinho. Antes de fazer isso, nós vamos, então, fixar um botãozinho de ossinho aqui, bem ao meio da nossa coleirinha. Então, nesse momento, a gente vai marcar qual é a posição correta para que a gente faça a costura desse ossinho, tá? Ó, marcar aqui o meio. Fique bem centralizadinho, ó. Então, eu vou fazer a costurinha para pregar esse ossinho. Com linha branca comum também, 2 pernas nesse caso, tá? Venho aqui com o ossinho. Centralizo como nós já havíamos marcado anteriormente, né? E vou começar a costurar. Depois eu vejo a questão do avesso, né? Por enquanto, a gente vai se preocupar só com a parte da frente. Fazer uma costurinha bem certinha, bem cheinha também, ó. Deixando rente, sem nenhuma linha solta. Aqui. Estamos, então, com esse botão bem presinho. Agora, eu venho na parte de trás, faço o arremate. E logo em seguida, eu já corto os excessos de linha que houver. Mais uma vez, para ficar bem seguro, né? E faço o arremate de todas as linhas que ficaram aqui na parte de trás, dessa forma. Certo? Ó, notem que tá bem certinho o ossinho na posição. Correto? Agora, então, nós vamos para a finalização da parte do rostinho do nosso cachorrinho, tá? Como que nós vamos fazer, então? Aqui a posição dos olhos, né? E logo acima dos olhos, nós vamos posicionar as sobrancelhinhas, que também tem os recortes, né? Tem lá nos moldes a descrição deles. Então, nós vamos primeiramente posicioná-los, assim, de forma que fique com uma carinha do jeito que vocês quiserem. Se quiser mais bravinho, se quiser mais bonzinho, enfim. Os olhinhos que eu utilizei aqui, ó, que eu vou estar utilizando,
dessa cartela aqui, ó, 552 resinado, 11 milímetros, tá? Então, eu vou usar esses dois. Anotem aí qual é a referência dos resinados que eu estarei utilizando para vocês participarem do sorteio, tá? É importante que vocês anotem para que vocês possam estar concorrendo ao sorteio. Então, já eu repito novamente qual que é a numeração. Deixa eu só posicionar os olhinhos, ó. Então, ó, desse jeito aqui, ó, levemente acima da sobrancelha. Então, o primeiro passo é colar a sobrancelha. Já vi que são essas as posições. Como eu preciso de uma colagem rápida, tá? Eu vou utilizar a cola quente. Só um pouquinho, tá, gente? Não precisa de excesso. Só na parte do feltro, tá? Os olhinhos resinados não utilize a cola quente, não vai colar. Pronto. Feita essa prévia colagem da sobrancelhinha, dá aquela apertadinha, tá? Eu não vou fazer o afundamento dos olhos aqui, porque eu estou fazendo um cachorrinho da raça Chihuahua e ele tem os olhinhos levemente sobressalentes, vamos assim dizer. Tem um olhinho mais sobressaltado, tá? Então, aqui, ó, feito isso, agora eu venho com a cola T6000 e vou fazer a colagem dos olhinhos. Repetindo, então, a referência, ó, é a 552 resinado 11 milímetros, tá? Para vocês concorrerem ao nosso sorteio, tá? O formulário do sorteio está na descrição do vídeo, só lembrando vocês, tá? Esses olhinhos, eles têm um brilho, né? Então, preste atenção ao posicionar para que os brilhos fiquem na mesma posição, para o seu cachorrinho não ficar com o olho torto, ok? Ó, tô posicionando aqui os dois olhinhos dele, ó. E com os polegares a gente vai pressionando dessa forma. Ó. Notem que, ó, existe uma simetria entre o brilho dos olhos e também com relação à posição dos olhinhos. Estão dentro daquele gabarito que nós fizemos na primeira etapa, ok? Anotaram? Espero que sim. Agora nós vamos para o segundo resinado da nossa aula, que é o focinho, tá? Aqui eu tô usando o focinho 20, tamanho M resinado, e eu vou estar utilizando essa tonalidade que é um pouco acinzentada, tá? Ó, tem outras opções, como vocês podem ver, tá? Mas eu vou utilizar esse que é mais acinzentado. Então, repetindo, focinho número 20, focinho 20, tamanho M, resinado, e a cor é esse acinzentado, tá? Aí, eu vou vir aqui com ele e vou primeiro mensurar onde é que eu vou colar esse focinho, tá? Então, vem bem bonitinho, ó. Vejo qual é a posição que eu quero esse focinho. Agora, eu venho com a T6000 mais uma vez. E faço a colagem, tá? Ao final dessa aula aqui, eu vou dar uma dica para vocês de outros olhinhos que nós podemos utilizar aqui nesse cachorrinho, tá bom? Então, fiquem ligadinhos até o final, que eu vou dar várias dicas para vocês, certo? Ó, tá quase pronto o nosso cachorrinho. Agora, antes de proceder tem mais essa parte aqui. Agora, eu vou colocar a coleirinha dele aqui, tá, gente? Essa parte, então, nós fazemos com a cola quente, com bastante cuidado, tá? Eu venho de uma ponta a outra, tá, ó? Dessa maneira, no lado do avesso, porque eu vou envolver o pescocinho dele, tá? Então, com bastante cuidado, vocês façam esse passo. Dessa maneira aqui, ó. Bem certinho a nossa coleirinha. Olha que gracinha que já tá ficando. Agora nós vamos limpar o biquinho aqui da nossa pistola de cola quente para tirar as marcações que restaram da nossa caneta apagável, tá?
ficou bem pouquinha coisa, mas sempre prestem atenção nesse detalhe, né, que faz toda a diferença, certo? Apertar mais um pouquinho. E agora nós vamos fazer o rosadinho do cachorrinho, tá? Ele tem rosadinho não só na bochechinha. Eu tô usando pozinho mágico, tá? Eu utilizo somente a sujeirinha que está nessa parte da tampinha aqui, tá? Se eu colocar aqui, vai ficar com muito excesso. Eu venho e faço um pouquinho aqui na parte da orelhinha, dando um leve rosadinho na parte interna da orelhinha do nosso cachorrinho. Dessa forma. Parece pouquinho que eu coloquei no pincel, mas vejam como que ele já faz às vezes, ó. Já deixou levemente rosado. Dá para fazer essa etapa antes do caseado? Dá, mas você não vai saber exatamente qual a posição que vai ficar, né? Então é melhor fazer depois. Agora eu venho nas bochechinhas também, repito o mesmo passo, ó. Para que ele fique também com as bochechinhas rosadas, bem fofinho, ó, que gracinha que tá ficando. Mais um pouquinho e tá pronto, então, o nosso cachorrinho, certo? Mas o nosso cachorrinho, ele não é composto apenas do cachorrinho, né? Nós temos agora a parte do bastidor, e é isso que nós vamos fazer a seguir. Para o bastidor, onde nós colocaremos o cachorrinho, nós vamos precisar então de um bastidor de 25 centímetros de diâmetro, tá? Aqui eu tô utilizando um bastidor de plástico, acrílico, né? Mas vocês podem utilizar o de madeira também. Aqui no caso eu tô utilizando um de tarraxa, que vai servir como o local onde eu irei pendurar. Caso de vocês não tenha a tarraxa, vocês façam posteriormente a parte onde vai ter o ganchinho para que possa então pendurá-lo na parede ou na porta, onde a pessoa desejar, ok? Vou precisar também de um retalho de tricoline no tamanho de 35 por 35, certo? Vou precisar de um recorte de feltro na mesma tonalidade do tricoline escolhido, que vocês irão riscar no tamanho do aro menor do seu bastidor, tá? Na parte interna dele, dessa forma, vocês vão riscar e fazer o recorte dele. E vamos precisar também do gabarito da escrita que vai ter no molde de vocês, ok? Vamos iniciar então pela parte do gabarito aqui. Aqui eu já trouxe adiantado, mas vou ensinar para vocês como que eu fiz. Eu posiciono então o tricoline sobre a escrita, vocês podem utilizar aqui, está nos moldes ou fazer a de vocês também. Posicione o tecido, faça toda a medição, deixe bem centralizado. Com o auxílio de uma caneta apagável, vocês virão então fazendo toda essa escrita, decalcando a parte de baixo, certo? Feito isso, nós iremos então posicionar esse tecido no bastidor. Tá? Aqui no caso do bastidor de plástico, gente, ele tem uma parte que é mais bonita que a outra, então preste atenção nisso, ó. Tá vendo? Ele tem uma falhinha e na parte daqui também ele tem uma parte que é escrita. Deixa eu localizar aqui, ó. Essa parte então fica pra trás, para não comprometer então o resultado do nosso acabamento. E então nós iniciamos a colocação desta forma. Eu quero deixar mais para cima aqui a escrita mãe, para que eu tenha espaço então para colocar o cachorrinho, tá? Então por esse motivo eu vou colocá-lo bem acima, mas vocês façam como preferir. E vou então posicionar o aro de cima. Nessa primeira etapa não é necessário esticar muito, porque nós vamos primeiro fazer o bordado da frase mãe. Tá? Então, por esse motivo, vocês podem até deixar um pouquinho mais para baixo, ó. Tô dando uma ajeitadinha aqui.
mas eu já vou deixar mais ou menos posicionado da maneira como eu quero que fique essa escrita. Prendo levemente, tá? Porque eu vou fazer só o bordadinho agora. E depois a gente faz os devidos ajustes. Aqui para a escrita mãe e também para o D, né? Que nós estamos fazendo um bastidor mãe de dog, né? Eu escolhi 2 tonalidades de linha de meada em tons de azul, tá? Fica a critério de vocês, podem fazer no preto também, como preferirem. Deixa eu deixar meu cachorrinho mais aqui. E eu vou, então, iniciar, tá? Eu pego 6 fios, então, da linha de meada e eu vou dar início a esse bordadinho, tá? Eu vou estar fazendo ponto atrás mesmo, tá, gente? Vocês podem fazer outro ponto de preferência de vocês, mas eu estarei fazendo ponto atrás. Então, é bem gostosinho de bordar no tricoline, ele é bem facinho, ó. Aqui eu escolhi um tricoline poá. Vocês podem escolher um liso ou em uma outra padronagem também, outras cores, tá? Se fizerem uma cachorrinha fêmea, pode ser no rosa, enfim, tem muitas possibilidades, tá? Então, a gente vai fazendo desta forma aqui. Vamos fazer todo o entorno da escrita mãe, tá? Aqui foi minha caligrafia mesmo que eu fiz. E depois passei para os moldes para vocês utilizarem. Caso vocês queiram personalizar ainda mais, podem utilizar sua própria letra, tá? Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui e já volto com o resultado desse bordado. Aqui nós já temos, então, o resultado da nossa peça bordada, tá? Fizemos, então, o bordado no ponto atrás, primeiro numa tonalidade de azul mais clara, certo? Depois num azul intermediário e posteriormente um azul mais escuro, um azul marinho. É bem simples, da mesma maneira que nós fizemos então um ponto atrás, fazendo todo o entorno da escrita, logo abaixo dela a gente faz num tom mais escuro, tá? Obedecendo como se fosse realmente uma sombra da escrita e depois um tom mais escuro, que aqui no caso eu utilizei um azul marinho. No D foi simplesmente bordado uma única vez, certo? E assim tá pronta a nosso bordado da escrita mãe de dog, tá? Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos ajustar um pouco mais esse bastidor, né, de tarraxa, vamos apertar um pouquinho mais. E assim nós vamos deixar esse tecido bem firme, tá? Tomem cuidado para não deformar tanto o bordado feito, como também os desenhos da trama do tecido, tá? Que é um poá, acaba não comprometendo tanto, mas caso vocês optem por um tecido de uma estampa, alguma coisa, tem que se tomar esse cuidado para que não fique deformado, tá bom? Feito isso, ó, veja que ele tá bem firmezinho, ó. Se precisar, aperta mais um pouquinho, ó. E dessa forma a gente vai deixando ele bem certinho, bem esticadinho mesmo, tá? Agora que tá tudo certinho, ó, já tô no máximo mesmo do aperto aqui da tarraxa, nós vamos refilar essa sobra do tecido. Eu deixo cerca de um dedo, né? 1,5 centímetro, 2 centímetros da borda. Então, a gente vai cortando dessa forma aqui, ó. Uma tesoura, tá? Não a mesma tesoura que vocês recortem o feltro, tá bom? E assim a gente vai tirando todo esse excesso desse tecido. Com bastante cuidado para não cortar muito, que assim acaba comprometendo também o acabamento final aqui do nosso bastidor. Então, vocês vão cortando dessa forma. Ficará então dessa forma. Agora, nós vamos virar o nosso bastidor e vamos fazer pequenos pecotes nessa rebarbinha que ficou do tecido, tá? Não precisa ter uma distância exata, mas tenham esse
Cuidado de estar fazendo com uma certa distância. Pode fazer mais juntinho também, não tem problema. Certo? Agora, com o auxílio da cola quente, da pistolinha de cola quente, agora com o auxílio da pistola de cola quente, nós vamos fazer então a colagem desse tecidinho, ó. Nós vamos passar a cola quente na parte interna aqui, ó, do bastidor, e vamos fazendo esse movimento com cuidado para não queimar os dedos, dessa forma. Vamos fazer em toda a extensão, deixando bem coladinho, então, mas sempre cuidando para que essa cola fique, então, na dobra interna, tá? Não passe aqui rente, e sim na parte de baixo. E assim nós finalizamos, então, a colagem dessa borda de tecido que ficou sobrando, tá? Então, nessa etapa aqui agora, nós temos duas opções. Ou nós recortamos um círculo, né, no tamanho do aro menor, então isso a gente faz antes da montagem, tá? Num papel de scrapbook ou numa cartolina, para simplesmente colar aqui por cima. Ou então, como a proposta que eu trouxe aqui para vocês, que é o do feltro. O feltro eu não irei colar, eu irei costurar. Mas antes então da gente fazer essa colocação do nosso feltro aqui no fundo, eu faço então a aplicação do cachorrinho e os demais detalhes na parte da frente, tá? O cachorrinho ele vai ser somente colado, tá? Com a cola quente, então eu passo em todo o avesso dele, a cola quente com generosidade, tá? Só tomando cuidado com as beiradas para que a cola não vaze no bastidor e comprometa o resultado e o acabamento final da nossa peça, tá? Então, a gente vai fazendo com bastante cuidado dessa forma. Ó, passei bastante cola. Agora, eu venho com o cachorrinho aqui, deixo bem alinhadinho aqui. E posiciono ele da maneira como eu preferir, tá? Ó, posiciono. Venho com a mão aqui na parte de baixo, tá? Para que não ceda de novo o tecido, tá? Pois nós já prendemos ele. Então, a gente vem apertando e assim fazendo a adesão da cola ao tecido, tá? É bem rapidinho também, ó, já tá pronto. Agora, nós vamos colocar alguns botões para dar um efeito a mais, né? Para dar um pouquinho mais de charme para essa peça. A gente distribui conforme a vontade mesmo, livre, né? Eu vou estar colocando dessa forma aqui, ó. Vou posicioná-los da forma como desejar, mantendo uma certa harmonia entre eles. Bem bonitinho, ó. E aí, para ficar fixadinho no local onde eu quero costurar, eu vou dar um pinguinho de T6000 em cada um dos botõezinhos, tá? Mas não aonde tem o buraquinho, tá, gente? E sim nessas partes da borda aqui, ó. Dessa maneira aqui, pois nós iremos costurar ainda, tá? Botões, como eu sempre digo, eles precisam ser costurados, para não ficar o buraquinho aparecendo vazio. Não fica legal, tá? Vocês deixem com harmonia também a questão dos buraquinhos, todos numa mesma posição, tá? Vai ficar bem bonitinho o trabalho de vocês também. Vamos pro outro lado e repetiremos então o mesmo processo, ó. Então, eu coloco aqui uma gotinha em cada um dos botõezinhos, tá? Vejo se eles estão harmônicos, ó. Com auxílio aqui da minha base de corte, eu já tô dimensionando todos eles bem certinho, certo? E agora eu venho, então, com uma linha
branca mesmo, tá? 2 pernas. E eu vou fazer a costurinha deles, tá? Bem rapidinho aqui. E aí, a gente pega, então, arremata aqui na parte de trás. Como a linha é branca, pessoal, então não tem problema a gente passar de um botão para outro, tá? Que ele não vai aparecer na frente. Agora, se for uma linha de cor escura, arremate em cada um dos botões, ok? E agora eu vou fazer no outro lado e já volto com o prosseguimento. Feita então a colocação dos botões, ó, ficará dessa maneira. Agora sim, nós faremos então o fechamento aqui na parte de trás, utilizando o feltro como falado anteriormente, tá? Então, nós posicionamos o feltro dessa forma, tá? Essa é a minha maneira de fazer. Como já citei, vocês podem fazer o fechamento de outras maneiras também. Como que eu faço? Eu pego uma linha, uma agulha com 2 pernas, e eu vou inserir então nessa parte do tecido onde não tem a cola. Por isso a importância de nós não colocarmos cola na hora da colagem dessas abinhas nessa parte superior, e sim nessa parte de dentro, porque eu vou estar fazendo então um ponto chuleado para estar dando acabamento juntamente com o feltro, tá? Então é bem simplesinho, tá? Não tem segredo, a gente vai fazendo dessa forma aqui, ó, como eu tô mostrando, um pontinho chuleado, ó, pega um pedacinho do feltro, um pedacinho do tecido. E assim a gente vai fazer em toda a circunferência do nosso bastidor. É uma maneira diferente de estar dando acabamento, fica muito bonito com feltro, né? E acaba também sendo rápido, né? Porque muitas vezes a gente não tem em casa um papel, alguma coisa para fazer esse acabamento, e feltro a gente sempre tem, né? Então, dá um trabalhinho a mais fazer esse pontinho chuleado, mas é bem rapidinho de ser feito, viu? Não tem segredo. Então, vou dar uma aceleradinha aqui e já venho mostrar para vocês o resultado. E assim nós finalizamos, então, essa parte de trás aqui do nosso bastidor, tá? Como eu disse para vocês, bem simples de fazer, e fica esse resultado super bacana, ó. Fica bem atrativo também, ó. Podem notar que fica bem bonito, ó. Fica bem certinho, tá? Ó, a parte da frente, tá? Então, esse é o resultado final aqui da nossa peça. E é isso, pessoal, esse é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E eu vou dar aqui também algumas dicas de outros resinados que vocês podem estar utilizando no nosso bastidor cachorrinho, tá? Só prestem atenção que esses que eu vou passar a seguir não valem para a participação no sorteio, tá? São aqueles que eu dei na hora da confecção do cachorrinho. Então, vamos prestar atenção nisso, ok? Ó, a primeira sugestão que eu tenho aqui para vocês, ó, é que vocês podem utilizar boquinha no nosso cachorrinho, tá? A referência aqui é a boca A08P. Vai ficar uma gracinha, ó. Certo? Se vocês optarem por quiserem optar por um olhinho que seja sem o brilhozinho, como foi feito esse aqui, vocês têm essa opção toda no preto, ó. Que gracinha. Esse aqui é o 541 12 milímetros. Ó, que graça que vai ficar também. Temos essa opção que são íris, ó, de várias cores. Esse aqui é o 560M. Vai ficar uma graça também. Agora, se a proposta for deixar nosso cachorrinho ainda mais divertido, com cara de cartoon, uma carinha mais cute, eu trouxe três opções, ó. A primeira é essa aqui, ó,
Olha que graça. Esse é o 242M, tá? Trouxe também essa outra opção, super fofinha, olha que graça. Esse aqui é o 182M. E por último e não menos importante, essa opção aqui que eu acho super charmosa, gente. Tem até coraçãozinho, olha que graça. Super fofinho. Esse aqui é o 350M, tá? Vai deixar o cachorrinho também com uma carinha super fofa. Então essas foram as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo a todos e até a próxima!